Parece um pouquinho. Boa noite a todos. Graça e paz seja com todos. Vamos nós louvar o nosso Deus nas nossas casas. Mesmo aí você é convidado para estar junto, adorando o Senhor Jesus, a cantar os louvores, a ouvir a mensagem bíblica. E nós vamos começar lendo o texto bíblico do Salmo 29, versículo 1 e 2, que diz: Salmo de Davi: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor a glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Então, a Bíblia fala para nós adorarmos a Deus, para nós tributarmos a Ele os louvores, os cânticos, a adoração, e nós vamos agora adorar o Senhor nosso Deus, né? E nós vamos cantar agora um cântico bem conhecido, um cântico que fala para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então vamos lá. Vamos cantar também um hino, o hino 108, que diz: Sou feliz com Jesus, hino 108. Se passa mais doce me deres gozar, se dora mais forte sofrer,
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, me ataque com vis tentações. Certo eu estou que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, Lucas capítulo 11. A gente vai meditar no texto bíblico que está lá em Lucas capítulo 11, versículos do 9 ao 13, que fala sobre oração. Grande interesse que Deus tem que nós oremos a Ele. Lucas capítulo 11, versículos do 9 ao 13, diz assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ora, se vós... Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Amém. Quando a gente olha para o decorrer da história do povo de Deus, a gente vê que o Senhor Deus, no decorrer da história, tem se manifestado de uma maneira poderosa na vida do seu povo. Deus, no decorrer da história, tem feito maravilhas, tem feito coisas grandiosas em resposta às orações do povo de Deus. Deus libertou, fez grandes libertações, libertou o povo da terra do Egito quando ouviu
o seu clamor, a sua voz, né, o seu sofrimento. Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou o maná celestial, Deus efetuou curas de todo tipo de doença. Deus tem feito maravilhas, né? Restauração de vidas, restauração de famílias, restaurando nações, né? Em resposta às orações do povo de Deus, né? Deus tem feito grandes coisas, salvado pessoas, perdoado pecados, ressuscitado mortos, em resposta à oração do povo dele. E ele já fez muitas coisas, ele continua a fazer e certamente ele fará. O texto que nós acabamos de ler aqui é um texto que fala sobre oração. O Senhor Jesus estava orando no começo do capítulo 11 e os seus discípulos se aproximam dele e pedem a ele: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Eles fazem esse pedido. E o Senhor Jesus então passa a falar para eles sobre oração. Oração é um assunto sobre o qual nós temos muito a aprender. Até o final da nossa vida nós estaremos aprendendo sobre isso, né? E o Senhor ensina a falar a oração, a famosa oração conhecida como a oração do Pai Nosso, que ali está um modelo de oração sobre o que nós devemos tratar com Deus. Ali não está as palavras mágicas que todas as vezes que a gente for orar devemos imitar aquelas palavras ou repetir de modo mecânico e vazio. Deus não quer esse tipo de coisa, mas Deus quer que a nossa oração seja com um coração verdadeiro, sincero e não mera repetição de palavra. Mas ali nós encontramos um modelo de oração, o que nós devemos buscar na nossa vida de oração. Logo a seguir, o Senhor Jesus ele conta a parábola que trata de ensinar a respeito da perseverança para os seus discípulos, né? A chamada parábola do amigo importuno, o amigo que vai pedir pão, 3 pães emprestados para o seu amigo, porque um outro amigo havia chegado na sua casa, e ele vai lá meia-noite, quando todo mundo já estava deitado para dormir. E aí ele bate na porta e o amigo fala: vai embora, eu já estou deitado para dormir. Mas ele sabe que se ele perseverar ali, o amigo dele vai se levantar e vai dar tudo que ele precisa. E o Senhor Jesus contou essa parábola para mostrar para nós: olha, vocês devem perseverar na oração e vocês devem ter certeza de que Deus ouve as orações de vocês. Perseverem, porque Deus vai ouvir. E continuando a tratar sobre isso, o texto, Jesus ele fala, ele incentiva, é como se fosse uma aplicação de todo esse ensino, incentivando os seus discípulos a orarem, encorajando a eles e a nós a buscar a Deus em oração. Deus ele quer que nós oremos a Ele, Ele nos incita a buscá-lo, a clamar a Ele, a orar a Ele. E nós vamos ver sobre isso, os encorajamentos que Deus nos faz, né, para que nós oremos, né, porque nós devemos orar. E aí a gente vê, porque Deus tem grande interesse em que você ore, em que nós oremos a Ele. Olha o versículo 9 que diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Aqui há um mandamento. Jesus fala, por isso, né? É a conclusão do que ele falava. Olha, se vocês sabem que vão ser atendidos, se vocês perseverarem em oração, Deus vai ouvir a oração de vocês. Vocês devem pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Ele usa três palavras, né? Três ordens: pedir, buscar e bater. A ideia é semelhante, né? A ideia de pedir a Deus, de buscar a Deus, de bater na porta da misericórdia de Deus, porque Deus quer que você faça isso. Ele está mandando todos nós, buscarmos a Ele. Deus tem tanto interesse em ouvir a nossa oração que Ele insiste para nós orarmos a Ele. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Ele tem interesse em que nós busquemos a Ele. Deus tem interesse em nos atender. E Ele fala isso
porque Ele quer nos atender, porque Ele quer nos conceder a sua graça, a sua misericórdia. Ele quer que nós tenhamos esse encontro com Ele, buscar a sua face, batermos a porta e Ele abrir a porta, né? E Ele derramar a sua graça, a sua misericórdia, a porta da graça, da misericórdia sobre nós. E a gente vê isso em tantas outras passagens. Por exemplo, o Senhor Jesus, no capítulo 18 de Lucas, Ele contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Em outras palavras, Deus quer que você ore sempre e nunca esmoreça. O apóstolo Paulo, falando sobre oração, ele diz, olha, orai sem cessar. E ele estava falando ali, inspirado pelo Espírito Santo, porque Deus quer ouvir a nossa oração. Deus tem grande interesse em abençoar, em se manifestar a nós, em que cada um de nós tenha uma comunhão preciosa com Ele. Então nós devemos orar, porque o próprio Deus nos incentiva a fazer isso. Salmo 27, no versículo 8, Davi fala, né, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. É como se Deus estivesse colocando no coração de Davi a ordem, o mandamento para ele buscar a presença de Deus, o desejo para ele buscar a presença de Deus. E ele responde, buscarei, pois, Senhor, a tua face. E Deus, e a gente está vendo isso no Antigo Testamento, Deus incentivando Davi a orar. A gente vê outras passagens, o apóstolo Paulo falando aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele diz, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazer conhecer diante de Deus, pela súplica e pela oração, cada um dos vossos pedidos diante de Deus, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. A Bíblia nos incentiva a orar. O próprio Deus, através do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, ele diz, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, me busque que eu vou me manifestar a você. Deus, Ele quer que nós oremos a Ele. Deus quer que a gente peça a Ele, que busque a Ele, que a gente clame a Ele. Por isso, se você sabe que Deus tem grande interesse assim, em atender a sua oração, o seu pedido, o que você deveria fazer? O que nós devemos fazer? Nós devemos clamar a Ele, devemos buscar a Ele, devemos ter uma vida de oração fervorosa. Peça, Jesus fala, pedi e dá-se-vos-á. O que você está precisando? Você está precisando de paz no coração? Então peça ao Senhor Deus, pedi e dá-se-vos-á. Está precisando de perdão para os seus pecados? Peça perdão a Deus, que Ele concede. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está precisando de ânimo, de força, de coragem, de sabedoria? Tiago diz, se alguém não tem sabedoria a Deus, peça a Deus, que Deus é bom e Ele vai conceder, mas peça com fé. Está precisando de consolo nessa época de tanta tristeza, de tanta ansiedade, está ansioso? Coloque tudo isso diante de Deus, porque a promessa dele é pedir e dar-se-vos-á. Nós precisamos de proteção, e a promessa de Deus, peça que Deus vai te dar. Santificação, a conversão de seus amigos, seus familiares, de seu filho, de seu marido, de sua esposa, ou a sua própria conversão. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Deus manda você pedir porque Ele tem grande interesse. Então aqui está o mandamento para nós buscarmos a Ele, para nós pedirmos, para colocarmos diante dEle todos os nossos pedidos. Isso aqui é algo que os crentes, quando entendem, isso faz com que a sua vida de oração seja muito intensa, porque a gente está vendo um Deus tão desejoso em nos atender, em nos abençoar, em se manifestar a nós, em abrir a porta de graça e misericórdia, derramar bênçãos sobre nós, que é para nós ficarmos, é para nós orarmos. Então, o que você está precisando? Coloque diante de Deus. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Mas nós devemos orar, além de vermos aqui que Deus tem grande interesse em nos atender. A Bíblia mostra também que quando nós buscamos a Deus, quando nós oramos a Deus, nós somos grandemente abençoados. Deus tem grande interesse, então deveríamos orar porque o próprio Deus manda.
mas devemos orar porque Deus promete nos abençoar grandemente. O texto continua dizendo o seguinte: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. A promessa é de resposta de Deus. A promessa é de pedir e você vai receber. Busque que você vai encontrar. Está buscando a face de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. Busque com todo o seu coração o que Deus promete se revelar a nós. Bata e abrir-se-vos-á. É a ideia de alguém que está na porta batendo, né? Alguém que está buscando alguma coisa, que está procurando alguma coisa. É como se a porta da misericórdia fosse aberta, derramado bênçãos sem medida sobre a sua vida, né? Malaquias fala de abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Deus promete abençoar o seu povo. Deus promete derramar ricas bênçãos sobre nós. A gente tem visto no decorrer da história o povo de Deus sendo grandemente abençoado quando busca a Deus em oração. A Bíblia fala de Ana que orava por seu filho, que nem existia ainda. O seu filho, ela era estéril, né? E ela pedia a Deus um filho, e ela derramou perante o Senhor a sua oração. Ela clamou com o seu coração, e Deus deu mais do que um filho, né? Deus deu um grande profeta para Israel. Deus abençoou uma nação através de uma serva de Deus, de uma mãe que orava pelo seu filho. E também mais à frente nós vemos que Deus deu outros filhos a ela. Deus responde a oração. A Bíblia fala de Zacarias e Isabel, que também não tinham filhos, mas clamavam a Deus, oravam a Deus, e Deus também respondeu grandemente, com uma maneira grandiosa, maravilhosa, a oração desse casal, servo de Deus, e concedeu um filho também, João Batista, né, o profeta João Batista, que veio como aquele que viria para endireitar os caminhos, precedendo o Senhor na vinda do Senhor Jesus, né? Deus responde orações. Quando a gente olha para a história da igreja, um exemplo bem forte de uma pessoa de oração era George Miller. Deus levantou ele para cuidar de órfãos nos orfanatos, e ele entendia que Deus ia suprir cada uma das necessidades do povo, e a vida dele era uma vida marcante de oração, e a gente vê alguns testemunhos fantásticos, né? Os orfanatos às vezes sem nada para comer, as pessoas procurando ele: agora, o que a gente vai fazer? E ele respondia: vou orar. E conta algumas histórias, né, que uma dessas situações, sem nada para comer, ele vai orar, e na certeza de que Deus vai responder a oração, e chega alguém batendo na porta: olha, a padaria está fazendo esses pães não ficaram muito, a aparência deles não está muito como o pessoal gosta, mas ele está muito bom, 100% bom, mas só pode vender, que não era difícil. E trazia para ele caminhão de leite que quebrava na porta da casa dele e na porta dos orfanatos, e o pessoal ia levar para lá. Deus responde a oração quando a pessoa busca o Senhor com todo o coração, com o coração verdadeiro, sincero, com fé. A promessa é que Deus responde, e Jesus está dizendo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, a quem busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. A promessa de nós sermos abençoados na comunhão com Deus, de recebermos a sua paz que excede todo o entendimento. Deus ouve a oração, e aqui está um grande incentivo para você orar. Todo que pede recebe, todo que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Deus responde da melhor maneira, né? Segundo a sua vontade, segundo a sua graça, no seu tempo, na sua maneira, de acordo com os seus propósitos. Mas você pode ter certeza que uma vida de oração é uma vida cheia de bênçãos. Então nós somos desafiados a reforçar, a fortalecer, a enfatizar a nossa vida de oração. Deus promete abençoar o seu povo grandemente. Deus tem grande interesse em ouvir as nossas orações. Deus tem grande interesse em derramar suas bênçãos sobre nós. E Jesus está falando: peça, busque,
bata, porque todo que pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. E o Senhor Jesus, ele mostra também que, além de Deus tem grande interesse em que nós oremos, além de sabermos que uma vida de oração acarreterá numa vida de bênção, né? Seremos grandemente abençoados, a Bíblia mostra que Deus é o nosso Pai. A continuação do texto, o Senhor Jesus diz: qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? A comparação é bem clara. Olha, quem de vocês que tem filhos, e que se um filho de vocês pedir um pão, vocês vão dar uma pedra? Ou se te pedir para vocês um peixe em lugar um peixe, no lugar do peixe vai dar uma cobra? Ou se pedir um ovo, no lugar do ovo vai dar um escorpião, uma coisa ruim? Ora, se vocês que são maus, vocês sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, agora para pensar no Pai Celestial, que é bom. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Ele ouve a nossa oração. Ele nos trata como filhos. Ele é o nosso Pai Celestial. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Deus é bom. E na sua grande bondade, Ele vai nos atender. Se você chegar numa favela, num lugar onde está cheio de traficantes, né? Num lugar onde está cheio de pessoas más, bandidos, né? Pessoas que não temem a Deus, que estão fazendo mal. Mas é interessante notar que se o filho deles pedir alguma coisa, eles vão procurar atender. E aí que está que uma pessoa má, ela é capaz de conceder coisas boas para os seus filhos que pedem. Agora faz a comparação seguinte, e nesse sentido, né, todos nós somos maus e todos nós, de alguma maneira, também temos alguma coisa que podemos fazer por alguém que a gente tem prazer de dar alguma coisa bem, por um filho, por exemplo, né? Mas Deus, que é o nosso Pai Celestial, Ele é totalmente bom. E aí Jesus está falando, se um pai mau sabe dar coisas boas para os filhos, agora imagine Deus que é bom, que é perfeito, que nos ama, que nos trata como seus filhos, como Ele nos dará coisas boas e mais. É aquele interessante que Ele diz, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O nosso Pai Celestial, Ele está tão disposto a nos atender, que Ele dá aquilo que Ele tem de mais precioso em resposta para as nossas orações. O que é que de mais precioso Deus poderia dar para nós? Primeiro, Ele entregou o seu próprio Filho, o Senhor Jesus. Nada é mais valioso e mais precioso do que o Senhor Jesus. Mas a Bíblia está falando que Ele também está disposto a nos dar o Espírito Santo, ou seja, a si próprio, o seu próprio Espírito, em resposta à oração. Deus está tão disposto a nos atender, Ele é tão bondoso, Ele é o nosso Pai Celestial, que Ele está disposto a dar a si próprio em resposta da oração, seu Espírito para habitar em nós, para guiar as nossas vidas, para fortalecer o nosso coração, a nossa mente, para nos guiar, para estarmos na comunhão com Ele. Deus tem grande interesse em nos atender. Esse é um dos textos que mais incentiva assim, alguém para uma vida de oração. Olha o interesse que Deus tem em atender as nossas orações. Ele promete ouvir, responder, Ele promete dar o seu próprio Espírito. Ele é o nosso Pai Celestial, e é nessa confiança que devemos nos aproximar dEle.
Deus, Ele ouve as nossas orações, Ele nos responde de uma maneira maravilhosa. Nessa época de tantas dificuldades, de tanto sofrimento, essa é uma hora para nós clamarmos ao nosso Deus, porque Ele promete ouvir as nossas orações, Ele promete se revelar a nós, Ele promete abrir a porta, derramar bênçãos sobre nós sem medida, Ele promete derramar o seu Espírito sobre nós, para fortalecer a nossa vida, guiar o nosso coração, conceder a paz que excede todo entendimento, para nos... Imagina alguém com o Espírito Santo. Alguém com o Espírito Santo é alguém que entendeu que Jesus é o Senhor, é alguém que foi salvo pela graça do Senhor, é alguém que entendeu que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, está vivo e um dia voltará. É alguém que tem o próprio Deus habitando em si para guiar o seu caminho nessa terra e desfrutar da sua comunhão desde já com Deus, e quando morrer ser recebido na glória de Deus. Deus promete abençoar as nossas vidas, Ele é o nosso Pai Celestial. E por isso é que nós devemos orar. Por isso Jesus diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai, acharei, batei, abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, quem busca, encontra, e a quem bate, abri-se-vos-á. Deus promete para nós responder as nossas orações. A pergunta para nós é: como é que está a sua vida de oração? Como é que está a nossa vida de oração, né? Você tem orado a Deus com essa certeza de que Deus vai te ouvir, que Ele tem muito interesse em ouvir você? Você tem orado a Deus na convicção seguinte: olha, Deus, Ele me ama, Ele enviou Jesus para me salvar, Ele me trata como seu filho, né? Todo aquele que crê nele, a Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você crê no Senhor Jesus, você é um filho de Deus, e Deus é o nosso Pai, e nós podemos nos aproximar dele com toda a convicção, com toda a certeza de fé, porque um dia o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, abriu o caminho, e por meio do sangue de Jesus é que nós temos livre acesso ao Pai Celestial. Ele nos trata como seus filhos, Ele ouve as nossas orações, e nós precisamos orar muito. São dias difíceis que vivemos, dia de doenças, dia de apostasias, dia de friezas espirituais. A gente tem visto que nessa situação tão difícil do Brasil, muitas pessoas continuam no caminho errado, muitas pessoas desprezam a palavra de Deus, muitas pessoas continuam nos seus pecados, não se arrependem. É um momento para nós clamarmos, suplicarmos a graça de Deus, e a promessa é que Deus ouve, a promessa é que Deus responde, a promessa é que Deus faz grandes maravilhas. Então, o nosso chamado, o nosso desafio para nós é termos uma vida de oração fervorosa. Olhar para a história da igreja, a gente vai ver que todos os servos de Deus que foram usados por Ele, que foram instrumentos para abençoar muitas pessoas, todos eles eram pessoas de oração. E você é chamado também para ter uma vida de oração fervorosa, na certeza de que a sua oração, por mais simples que pareça ser, né, as nossas orações devem ser simples, sim, Deus ouve, Deus responde, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é o nosso Pai Celestial, porque Ele enviou um dia o seu Filho amado, o Senhor Jesus, que pagou o preço, e por causa de Jesus é que nossas orações podem ser atendidas, respondidas, e recebermos graça e misericórdia. Então o desafio para você é para você orar, para você clamar a Deus pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus familiares. Deus ouve a oração, Deus faz grandes maravilhas, Deus transforma pessoas. No decorrer da história a gente vê muito isso, né? Conta a história de Agostinho, o bispo de Hipona. Antes da conversão dele, ele era um devasso, ele vivia no pecado, ele duvidava de Deus, ele desprezava a Deus. E aí a mãe dele, chamada Mônica, clamava a Deus, orava ao Senhor, clamava ao Senhor constantemente. E aí um dia foi falar com o bispo, que agora esqueci o nome, se não me engano é Atanásio, né? E aí ele respondeu para ela: não há de perecer um filho de tantas lágrimas. Tenha fé, minha filha. Você está orando a Deus e Deus está ouvindo. Tenha fé em Deus. E o chamado para nós é a mesma coisa: perseverarmos na oração, derramarmos diante de Deus a nossa alma, nosso coração, as nossas lágrimas, colocarmos ali os nossos pedidos, na certeza de que Deus ouve a oração, de que Deus responde a oração, de que Deus faz maravilhas.
segundo a vontade, segundo a graça, segundo a misericórdia dele que está em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a cada um de nós. Então vamos ter um momento para nós orarmos, para nós buscarmos a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, bendito sejas Tu, Senhor, Rei do Universo, soberano Deus, cheio de graça e de misericórdia. Apesar de ser tão grande, Senhor, Tu ouves as nossas orações e Tu nos respondes com feitos grandiosos, maravilhosos. Tu derramas a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. É o Senhor quem perdoa todos os nossos pecados e quem sara todas as nossas enfermidades, quem renova a nossa força, quem enche o nosso coração de paz, de alegria, e nós Te louvamos por tudo isso. Abençoa o Teu povo, Senhor, a Tua igreja, os Teus servos, os Teus filhos, e abençoa também aqueles que ainda não se converteram, para que se convertam a Ti e creiam no Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, e nos livre dessa pandemia, Senhor. Abençoa, Deus, os Teus filhos para que desfrutem da paz do Senhor, mesmo nessas dificuldades. Abençoa, Senhor, a todos nós, precisando da Tua graça e das Tuas misericórdias. Derrama sobre nós, ó Deus. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, ajuda-nos a compreender mais a Tua vontade, a viver mais segundo ela, Senhor. Que o Senhor também perdoe os nossos pecados e que o Senhor nos fortaleça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que creem e que amam o Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz.